Oi! Natália Moraes, a pirografista, falando com você aqui. E pelo título do vídeo você deve ter alguma ideia do que eu vou falar aqui, né? Mas eu escolhi esse formato de vídeo que é pra eu ir trabalhando e ir conversando, né? Eu costumo trabalhar em silêncio, eu prefiro assim, porque a pirografia ela requer muito foco, né? Ali não tem Ctrl Z, não tem como errar. Se eu errei, eu não consigo corrigir, não tem borracha, né? É queimadura na madeira, então não tem muito o que fazer. Então, enquanto eu tô trabalhando, eu costumo ficar em silêncio, mas dessa forma eu achei uma forma legal de trabalhar e papear, né? Então, o que acontece? Como que, já que eu tô abrindo aqui um canal no YouTube, né, esses são os meus vídeos iniciais, e achei pertinente começar pelo começo, né, como tudo começou, como que surgiu a pirografista. Então, nunca achei que eu ia exercer essa profissão. Eu sou pirografista profissional, com inscrição no SICAP, com carteira de artesã, com CNPJ. Então, assim, eu jamais imaginei, pela trajetória da minha vida, que eu iria me reinventar aos 41 anos, meio que contra a minha vontade, mas meio que não, totalmente contra a minha vontade, mas e exercer essa profissão. Isso para mim ainda é surreal, né? Até um ano e pouco atrás eu nem sabia o que era pirografia. Então, esse é o meu primeiro ano como pirografista e meu foco aqui é como é que eu posso falar? Meu ponto final, entre aspas, eu quero me aposentar como pirografista, sendo pirografista, em 10 anos. Ou seja, eu tenho 10 anos para trabalhar, para poder criar algo para mim, para me aposentar e continuar trabalhando como pirografista. Eu sei que não faz sentido aposentar, continuar trabalhando, mas o que eu digo é ter uma carreira sólida e algo que não esteja tão sucessível a essas mudanças que a gente está tendo no nosso mundo, né? Como tudo aconteceu? Então, começar do começo, eu vou começar numa história assim que não tem muito a ver, mas eu já estou me reinventando pela terceira vez. Ah, mas como assim? Eu nasci em uma família circense. Então, desde pequenininha, aos 5 anos, eu pisei no picadeiro, comecei a trabalhar. Com 15 anos, eu estava com minha carteira assinada. A minha família toda foi trabalhar em circos grandes e acabamos trabalhando no parque lá em Santa Catarina e acabou que assinou minha carteira aos 15 anos. Então, desde os 15 anos, eu tinha minha carteira assinada. Depois dos meus primeiros 20 anos de carreira, vamos dizer assim, quase 20 anos, né? A minha carreira no palco acabou, porque requer muito fisicamente, né? Não chega a ser um atleta, né? O artista circense, mas eu era trapezista. Então chega um certo ponto em que você precisa escolher se você quer talvez poupar o seu corpo, se você quer talvez ir atrás de outras coisas. Também é necessário escolher entre os circos que tem aqui no Brasil. Às vezes é bom ficar, né? Tem circos grandes, bonitos aqui no Brasil. E às vezes você tem oportunidades para ir para fora do Brasil. E eu não queria sair do Brasil. Eu não quero. Muito obrigada, tô muito bem aqui. Então essas escolhas todas, esse burburinho todo, acabou que minhas costas também deram um tchau, falaram não mais, não faça mais isso, pare que se você está fazendo. E acabou que eu tive que me reinventar. Tudo bem, nessa época estava começando a pegar essa onda do Photoshop. Photoshop pra lá, Photoshop pra cá. Meu irmão mais novo, ele estava mexendo no Photoshop um dia e eu vi. Falei, nossa, como é que você faz isso e tal? Eu me interessei e tem toda uma história ali também, mas eu acabei fazendo curso de design gráfico e me lancei assim na cara e na coragem como designer gráfico. Depois de um tempo arrumei emprego com design, né? Como eu estava em uma região turística, eu consegui ali um trabalho fazendo camisetas, canecas para os turistas, tirando foto deles, editando a foto, colocando ali nos brindes, né?
E o que aconteceu foi que eu continuei nessa linha, continuei apaixonada pelo Adobe, pelo design, por tudo isso, e continuei nessa linha por mais 10 anos. Aí, 10 anos é muita coisa, né? A vida aconteceu, me mudei, casei, a gente acabou se mudando também depois para um apartamento maior. Eu descobri a mágica dos marketplaces. Marketplace, para quem não sabe, são aqueles lugares onde você vende as suas coisas. Geralmente são coisas, né? Por exemplo, o Mercado Livre é um marketplace. Só que existem marketplaces para produtos digitais, onde você coloca você é aprovado primeiro, né? Então você monta um produtinho ali, né? Por exemplo, um template para redes sociais ou imagens para imprimir e estampar na camiseta. E então você monta essas imagens e você coloca elas ali no marketplace para vender. Quem quiser comprar, comprou. Então paralelamente, eu foquei em logotipos, criação de logotipos e branding, e também nesses marketplaces. Então, eu comecei a ganhar muito bem. Isso faz um tempo já. Mas eu comecei a ganhar muito bem e eu não precisava estar sempre ativamente trabalhando. Eu acho que não existe renda passiva, mas eu conseguia, por exemplo, uma vez na semana fazer um upload de postar um produtinho ali. Mas se numa outra semana eu não conseguia, não tinha problema. Eu conseguia ainda gerar renda, entende? Então eu descobri toda essa mágica dos marketplaces. Eu estava fazendo parte de 3 a 4 marketplaces de uma vez só. E eu estava ganhando muito bem, ganhava em dólar. E aí, num belo dia, enquanto eu estava no 8º mês de gravidez, apareceu a IA, Inteligência Artificial, que assim, dominou a internet de uma vez só e polarizou bastante no início. Não sei, quem trabalha com design, quem trabalha com imagem, com criação, não sei se lembra ou se sentiu, mas no início disso tudo, teve muita polarização e as pessoas chegavam a falar com você quando você vendia algo feito pela inteligência artificial. Elas chegavam e falavam na caruda, assim, falavam, não, você não devia estar vendendo isso aí, você não pode vender isso aí que você não fez, né? E assim, eu me retraí. Eu falei, não, tô fazendo besteira, não posso, não devo, não vou. E eu paguei caro por isso. Infelizmente, eu não devia ter feito isso. O que aconteceu é que um tempo depois, alguns meses ali, questão de meses, né, porque a inteligência artificial, ela vai muito rápido. Ela invadiu, assim, muito rápido as nossas vidas. E o que aconteceu é que os marketplaces nos quais eu chegava a tirar $10 por dia. Assim, no último trimestre, por exemplo, que é ali no último trimestre do ano, que é o Natal, Ano Novo, Halloween, essas coisas lá, eu tirava $10 por dia. Por dia. Então era em torno de R$50 por dia. Eu dormindo, né, basicamente. Fazia upload uma vez por semana e olha lá. Mas ok. E chegou um ponto em que as pessoas não sabiam se a inteligência artificial ia mudar o mundo ou se não ia, para quem que usa, quem que não usa e tal. Teve todo ali, né? Isso bem no início da inteligência artificial. Bem no início. E acabou que as empresas começaram a adotar. E muitas dessas empresas, obviamente, os marketplaces de produtos digitais também. O que eles fizeram? Algumas deixaram de existir. Simplesmente assim, fecharam as portas. Outras se transformaram em uma outra coisa, mudaram ali o nome e tudo mais. E a que mais me dava retorno, ela criou a própria inteligência artificial. Ou seja, dentro ali do login, quando você como cliente, como usuário, quando você entra para adquirir algum produto digital, algum design ou alguma ilustração, né? Você tinha agora como fazer uma assinatura de $9 por mês, acho que na época era 9, hoje já não sei mais. E você tinha acesso ilimitado a todos os designers, a todos os produtos dos designers e também a inteligência artificial deles. Então você conseguia criar, você como cliente conseguia criar alguma coisa que você queria. Você não achou? Ali com o designer XPTO ali, você vai conseguir criar.
Isso significava que a pessoa podia ir lá, ver o meu design, né, pegar um print, tirar um print e falar para a inteligência artificial da própria empresa, aquele velho, né, faz igual só que diferente. Simplesmente, assim, sumiu a minha renda, desapareceu. E eu no 8º mês de gravidez. Foi uma época tenebrosa. Foi assim, eu não sei como que... Senta e chora, né? Senta e chora. E foi no meio de uma época que devia ter sido a melhor da minha vida, porque ser mãe pela primeira vez é uma vez só na vida, né? E eu não sei como que eu sobrevivi isso aí, mas eu tentei continuar mesmo sem usar a inteligência artificial. Grande erro, grande erro. Claro que eu sempre estive, eu gosto de estar sempre por dentro ali do que está acontecendo, né, no mundo, e como a IA, ela estava, assim, um furacão pelo mundo, eu acabei sempre acompanhando e cheguei à conclusão que eu cometi um grande erro quando a pessoa ali, uma pessoa aleatória falou pra mim que você não devia, você não podia, e eu me encolhi. Foi um grande erro, um erro que eu não vou cometer mais, com certeza. Então, assim, nisso, lá estava eu com uma recém-nascida sem saber o que fazer. Meu marido tem um emprego e ele que manteve todos, mantém, né? Mantém a gente aqui e tudo mais, mas a minha renda sumiu. Não foi uma coisa assim, gradativamente, não, foi assim, de uma semana para outra, assim, e eu troquei mensagens, eu mandei e-mail, eu me implorei, eu falei, pelo amor de Deus, vocês me deram shadow ban, porque eu não sei o que tá acontecendo, e se eu fiz algo errado, eu vou corrigir, eu tiro tudo, eu faço de novo, só me fala. E eles simplesmente me respondiam, tá tudo bem, a gente não tá vendo nenhum erro aqui, tá tudo ok. Ou seja, a partir do momento que eles adotaram o IA, tudo caiu, todos os meus rendimentos caíram. Não fui a única, com certeza, porque foi um vendaval ali, foi todo um burburinho na comunidade e eles falam que não tem nenhum problema, então, né? Mas isso é um outro assunto. Enfim, aí eu não sabia muito mais o que fazer, eu fiquei procurando emprego, fiquei procurando tudo que é coisa, só que assim, com uma recém-nascida em casa, eu só posso trabalhar de casa. Não é somente uma coisa minha, eu só trabalho de casa mesmo. Mas com recém-nascido, com bebê pequena, eu não vou largar ela, nada contra, obviamente, mas por mim, eu queria curtir esse momento. Então eu não vou deixar ela ali numa creche, no maternal, sabe, não era isso que eu queria. Então eu fiquei procurando, e daí eu vi que o pessoal tá querendo muito, assim, funcionário bombril, sabe, 1001 utilidades. Você vai ter que fazer o design, você vai ter que ser videomaker, fazer vídeos, fazer roteiro, cuidar das redes sociais, fazer planejamento. Não, desculpa, mas não é isso que eu quero. E eu entendo, assim, que hoje tá fácil, não tá fácil. Com a inteligência artificial é fácil você criar texto, vídeo. Não é. Continua sendo difícil, você continua tendo que ter tempo e noção para você criar umas coisas que são para o cliente, que não são genéricas. Entende? Tudo que a inteligência artificial está fazendo, nesse sentido, eu sinto que é um pouco genérico. Mas, ok, as pessoas querem esse profissional e pronto, né, o que eu vou fazer? Só que se você para pensar assim, se você aplica a mesma conversa assim para outra profissão, por exemplo, um pedreiro, né? Você vai falar com um pedreiro, vem aqui, eu preciso de um pedreiro, mas você também vai ter que fazer arquitetura, a parte elétrica, vai ter que fazer... Não, o pedreiro tem a função do pedreiro, né? Mas ok, isso são opiniões minhas, talvez assunto para outro momento. Então, eu rodeei, tentei, consegui um trabalho que, meu Deus do céu, era horrível. Consegui depois outro trabalho que também não foi muito legal, porque as pessoas esperam uma coisa, você entrega outra, elas não querem e elas não sabem o que elas querem, enfim, não deu certo. Até que eu consegui um trabalho como PJ, que foi legal, mas eu precisei ser multitarefas e no fim das contas eu tava tão assim, desesperada para encontrar alguma coisa, para
trabalho, para encontrar algo novo para mim, né? Que eu passava o dia inteiro em frente a uma tela. O dia inteiro. E hoje a gente realmente faz isso. A gente tem o nosso trabalho em frente à tela, a gente tem entretenimento em frente à tela. Tudo, tudo, é compra, é estudo, é absolutamente tudo em frente de uma telona. E eu tava com uma fadiga muito grande disso aí, eu não aguentava mais, a minha vista não aguentava mais. Aí eu pensei, olha, eu preciso mudar isso porque eu tenho que dar um exemplo pra minha filha, né? Minha filha tá crescendo. E eu preciso dar meio que um exemplo porque ela também tava começando a ver as telas também, sempre na TV, sempre no celular e tal. E eu queria meio que, quando ela estivesse em casa, pelo menos, né? Pra gente fazer outras coisas. E tudo começa comigo, obviamente. Aí eu pensei, vou cuidar das plantas lá no fundo, né? Ser aquela senhora que cuida das plantas. Mas eu gosto. Então eu comprei jardineira e tudo mais. E as jardineiras precisavam fazer uns furinhos. Só que eu não vou furar plástico com furadeira. Pra mim é receita pro desastre. Eu não sou muito boa nisso. Então o que eu fiz? Falei, eu vou pesquisar igual fazem no YouTube, aqui, né? Eu vou comprar aquele soldador, sabe? Que você coloca uma ponteira mais compridinha e começa a furar o plástico. E eu fui pesquisar pra comprar. Eu juro pra vocês que tudo isso vai ter um sentido, tá? É como tudo começou, né? Nisso eu tô meio que desempregada, mas ainda querendo fazer dar um bom exemplo pra minha filha. Então, o que acontece é que eu vou pesquisar online pra comprar esse carinha bem baratinho ali, R$30. E ele vem com o nome pra mim, soldador e pirógrafo, soldador e pirógrafo. O tempo todo, e eu, que raio é pirógrafo? Eu só preciso de um soldador. Por que eu tô vendo esse monte de ponteiras nele? Ponteira de meia-lua, de estrelinha, de coraçãozinho. Que é isso? E aí eu fui pesquisar o que é pirógrafo. Descobri o que é pirografia. Achei super bonitinho, achei super legal, ó. Beleza, então vamos lá. Não, eu vou comprar, sendo ele pirógrafo também. Eu só vou usar pra furar a jardineira mesmo, né? O resto fica aí. Só que eu fiquei ali, né? Eu tenho uma madeirinha aqui, né? Talvez o teste. Chegou o tal do pirógrafo, eu furei ali as jardineiras, e eu e minha filha, a gente passou um tempo ali cuidando das plantas, foi super legal, foi muito bom. E aí chegou um momento ali que eu tava por conta, tava sozinha, e aí eu peguei, troquei a ponteira, falei, eu vou testar. Tem uma madeirinha aqui, vou testar, ver qual é que é, né? E acabei fazendo a coisa mais horrorosa do mundo. Deixa eu ver se tá por aqui. Ah, tá aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Eu fiz algo parecido com a porta do Hobbit. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Foi horrível, horroroso, assim, mas era uma madeirinha que eu tinha pra colocar caneca, sabe? Copo, caneca. Ela é crua, então não tem não tem nada aplicado em cima dela. Eu falei, vou testar aqui mesmo. E testei. Só que nisso, eu não sei, a sensação foi tão imersiva, sabe? Foi tão... A gente, hoje, como ser humano, a gente vive em dois sentidos. O áudio e o visual. Porque é tudo em tela. Tela é áudio e visual. E aqui, além de... Não é como escrever, porque escrever é um ato meio que psicossomático quase. É quase no piloto automático. Aqui não, aqui você tem que prestar atenção no que você está fazendo. E aí você sente quando o ferro encosta na madeira. Eu fazia até um barulhinho, sabe? E aí vem o cheiro da madeira queimada. E aí me lembrou de acampamentos, de luau, de até churrasco. Então foi tão legal, foi tão assim... não sei explicar, mas foi muito, muito legal. E aí eu tentei outras coisas. Tentei em uma outra madeirinha, tentei com aquele mesmo soldador, não era um pirógrafo ainda. E eu achava legal, só que um pouco desengonçado. Até que eu fiz uma outra arte ali com LED, isso também é um assunto para outro momento. E dali pra frente mostrei pros amigos, aí os amigos falaram assim, olha, dá até pra vender isso aí. E dali pra frente eu resolvi investir no pirógrafo como hobby. Eu continuava procurando emprego. Enfim, chegou o pirógrafo e eu comecei a fazer algumas coisinhas, testar, né, aprendi muito, assim,
Especialmente no YouTube. Tem gente aqui no Brasil que faz miséria com pirógrafo. Gente, coisa mais linda. E até que um dia eu peguei e falei, eu vou fazer um quadro maior. Vou fazer pra mim. Pra mim porque é um hobby, é pra mim. E aí eu fiz um personagem de infância. Peraí. Esse cara aqui. Quem conhece, conhece. Personagem de mangá. No dia seguinte, quando meu marido passou por aqui pelo meu escritório, que ele olhou, a reação dele foi tipo, uou. Ele ficou assim, que isso? Entendeu? E daí pra frente eu virei pirografista. Enfim, essa história, eu ainda estou me reinventando, ainda estou na luta, ainda estou tentando fazer disso algo que eu consiga me manter, consiga pagar contas, consiga garantir meu futuro, o futuro da minha filha. E é importante falar que muita coisa que a gente faz para o nosso bem são coisas que a gente não quer fazer. Dizendo isso aqui, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito fotogênica. Eu não sou uma pessoa muito de aparecer, de ficar em rede social, de tirar foto, de tirar vídeo, de filmar vídeo, de falar em vídeo. Então, mas eu quero muito esse futuro assim mais garantido, entre aspas, nada é garantido, né? Mas um futuro em que a inteligência artificial ainda não consegue botar a mão nisso aqui. Ah, sim, ela consegue queimar com laser uma madeira, beleza, legal. Só que cadê a parte artística disso? Cadê a parte em que você entende o que o outro ser humano quer? E aí você desenvolve, entende? A inteligência artificial, ela se tornou sim uma engrenagem no meu processo todo, mas o processo inteiro, ele é muito extenso, ele é muito grande, ele requer foco, ele requer muita atenção e assim, vamos ver o que acontece. Tá, eu vou fechar por aqui, esse papo aqui, e a peça completa fica pro próximo vídeo, já do início ao fim, completinha, tá bom? Beijos!